Você precisa entender como que funciona esse processo da escuta consciente. Como que é o processo da escuta consciente? E não só o processo da escuta consciente, mas também com o processo de checagem, para que você faça uma condução correta e assertiva para o paciente e levar e conduzir ele ao fechamento. Então, desde o primeiro contato que você tem lá com o seu paciente, é muito importante você entender esse processo de condução. Nada adianta, por exemplo, o paciente te acompanhar nas redes sociais, te achar o máximo, nossa, ela é maravilhosa, ela tem resultados incríveis, mas quando chega no processo, olha só, quando chega no processo de do paciente agendar um procedimento, simplesmente ele perder todo o encantamento. E quando eu falo perder todo o encantamento, não é só por você como harmonizadora também, tá? Esse processo de condução de fechamento de alto valor, que é aquele que leva o paciente para a consulta presencial, ele também vem através do primeiro contato que ele tem com a sua secretária. É muito importante a sua secretária também estar alinhada com a comunicação que você tem nas redes sociais. Vai adiantar? Olha só, eu venho aqui, converso com lá no Instagram do meu espaço Camila Nascimento, eu chamo elas há muito tempo já de danadinhas. Então vai adiantar eu ser toda carismática, simpática, entregar um conteúdo de alto valor para elas, ter um processo incrível lá de encantamento. E quando chega aqui na minha assistente, que é o primeiro contato que cai do celular, é no celular da Adriele, simplesmente a Adriele não ter um processo de condução ativo, um processo de condução de escuta consciente, nada vai resolver isso. E eu tenho certeza que o seu concorrente ainda não pensou nisso, né? E é todo lindo o trabalho dele nas redes sociais, mas quando chega para agendar, e já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês também, você deixar de agendar um procedimento porque simplesmente você não foi com a cara da secretária. Fala a verdade, quantas vezes já aconteceu isso? Eu já deixei de agendar com médicos, que eu gosto do trabalho na internet, mas eu não agendei de fato com a secretária porque eu não gostei do atendimento. Parece que está fazendo favor. Viu? Como que funciona a consulta, tudo mais. Simplesmente não tem um processo de condução, nem aqui, nem de longe vai acontecer isso. Então é muito importante você, como harmonizadora, saber sobre esse processo de condução. E quando a gente fala sobre o processo de escuta consciente, que é um dos pontos muito importantes dessa condução de fechamento, é a escuta consciente. E quando a gente fala escuta consciente, como assim, Camila, escuta consciente? Muitas harmonizadoras, elas confundem escuta consciente com fala consciente. Eu vejo muitas de vocês, tá? Falando muito e escutando pouco. O processo de venda, ele vem do ouvir muito e falar pouco. Por isso que eu até brinco com as minhas soberanas que a gente tem 2 ouvidos e 1 boca, porque a gente precisa mais ouvir do que falar. Quando a gente faz um processo terapêutico, por exemplo, a gente investe lá, que eu falo que a terapia é um investimento, a gente investe na nossa terapia, por quê? Para quê? Para ela nos escutar, simplesmente para ela nos ouvir. E aí, o que acontece? Me conta uma coisa, a coisa que mais acontece é você levar para o processo de condução de vendas e mais querer ouvir, mais querer falar do que ouvir. E é muito importante você estar com esse ponto muito alinhado na sua cabeça de que ouvir é mais importante do que falar. Só um minutinho, tá, Mário? Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver pra mim aqui. É que eu tô ao vivo, tá? Então, as pessoas confundem muito quando a gente fala escuta consciente com fala consciente. Então, não confunda. Escutar conscientemente não é falar conscientemente. Tem que ter muito isso na mente da sua secretária e também sua como harmonizadora. A maioria das harmonizadoras, elas querem falar, explicar. Camila, mas você não fala que todo esse processo de escuta consciente, ouvir o que ele precisa e falar, explicar? Jamais. Muitas de vocês nem dão ouvidos para o paciente de você falar, Camila, mas e quando o paciente não fala? Por isso que tem todo esse processo de condução. É você tirar dele. Quando o paciente chega, por exemplo, ele chega com o reptiliano, que é o nosso... A gente tem um processo que eu até ensino isso no método Wojnarowicz, que é o cérebro trino. Ele já chega armado. É o nosso inconsciente, né? É uma maneira da gente se defender. Então, a maioria das vezes a gente está ali inconscientemente armado. Então, tipo assim, o que será que ela vai falar pra mim? Será que eu vou confiar nela? Então, tem um fator de objeções ligado a essa conduta. O que é esse fator de objeções? Por isso que durante a conduta, durante a sua conversa, você mesmo quebra a objeção antes que chegue nessa objeção. O que é objeção? Pensa, é você e o seu paciente, mas aqui no meio existe uma dúvida para ele ainda não ter escolhido você. E essa dúvida pode ser qual? A gente tem 2 tipos de objeções. Vamos falar objeção, ao invés de falar objeções, eu vou falar dúvida, para facilitar para você. Dentro do meu processo lá do método Wojnarowicz, eu já falo objeção porque as minhas harmonizadoras já sabem sobre isso, assim, 100%.
Então, durante esse processo, a gente vai ter algumas dúvidas. Então, quais são essas dúvidas? A gente tem as dúvidas que a gente já consegue, o paciente já expõe isso para nós, e temos as dúvidas também invisíveis. O que são essas dúvidas invisíveis? É aquilo que o paciente não sabe, ele também não tem essa consciência, mas está guardado no consciente dele. Por exemplo, assim, eu vou lá nas redes sociais e falo que eu tenho uma conduta incrível, que é só chamar no WhatsApp, que a gente vai conversar sobre os esclarecimentos, e quando cai na rede, né, o primeiro passo que o seu paciente deu para ele agendar uma consulta com você e simplesmente a sua secretária não tem uma condução, ou até mesmo você que ainda não tem secretária, não tem uma condução. E aí vem a objeção na cabeça do seu paciente que ele mesmo não fale e muitas das vezes pode ser que ele não saiba. Peraí, ela fala tanto lá na internet sobre atendimento, que ela tem um atendimento soberano, que ela isso e aquilo, e aí quando vai me atender, me atende desse jeito? Eu não consigo nem falar o que realmente de fato me incomoda, e ela já quer me levar tudo quanto é custo para consulta presencial, é isso mesmo? É aí que fica essa objeção. E eu estou falando para você de apenas uma objeção. Então, tudo isso, eu só vou conseguir quebrar essas dúvidas ao longo da minha condução se eu tenho a escuta consciente. Por isso que eu estou dizendo para você, muitas de vocês confundem escuta consciente com fala consciente. Então, se atentem muito a isso, porque é muito importante você estar atenta desde o processo do encantamento, que é desde o primeiro contato. Quando o paciente te vê, por exemplo, nas redes sociais, o primeiro contato dele é através das redes sociais. E é a partir dali que ele vai decidir caminhar com você ou não. Então, é como se fosse uma escadinha. Então, primeiro ele está seguindo você, ele é um lead frio. Por isso que eu falo para vocês sobre o tráfego, né, o anúncio. O que adianta você ir lá investir muitos R$1.000, 1.000, 2.000, 3.000? Eu já vi a harmonizadora falando que investe mais de 10.000 e não tem retorno. Por que isso acontece? Porque quando chega para você, você não sabe conduzir esse paciente. E o processo de condução é que vai levar você a faturar alto. O processo de condução, é ali desde o primeiro contato, é o que você vai levar o seu paciente a agendar com você um full face. Então, a gente tem também o processo de checagem. A vantagem de usar, né, o processo da checagem e da escuta consciente é que você anda lado a lado com a sua paciente. E você aumenta bruscamente, isso que eu estou falando é real, isso acontece, a chance do paciente se encantar por você. Porque ele está sendo ouvido. E quando ele está sendo ouvido, não chega naquele processo assim, ai, olha, que legal, a Camila me escuta, ela me pergunta. Ela não traz isso para a consciência. Isso fica lá no inconsciente dela pensando assim, nossa, que legal, poxa, uma pessoa está me escutando. Nossa, ninguém nunca falou isso para mim. Uma soberana minha mandou hoje, na nossa comunidade, lá no WhatsApp, dizendo que ela estava se sentindo muito feliz, porque uma paciente elogiou ela. Que é muito difícil encontrar profissionais como ela. Por quê? A escuta consciente, todo o processo do pós que eu ensino para vocês, isso é de extrema importância para você realmente encantar o seu paciente e ele vir para a recorrência com você. Então, tudo que eu estou falando para você aqui, você pode ter certeza que a sua concorrente não faz. Então, isso já vai te tirar, você vai sair disparado na frente dela se você tiver esse processo de condução.